Quando eu cheguei em casa, a minha mãe desfiou o rosário em cima de mim. Quis saber se era verdade que eu estava de rolo com a Sirlene. E antes mesmo que eu confirmasse ou desmentisse, ela já me jogou aquilo na cara. Olha, eu não acredito que você está metido com essa mulher, Eduardo. Onde que você está com a cabeça, meu filho? Você por acaso não sabe o que ela fez com o coitado do marido? Encheu a cabeça dele de chifre. É isso que você quer para a tua vida? Vira motivo de chacota como ele virou? Mãe, é diferente. A situação é completamente outra. Que outra, menino? Mulher, quando nasce para ser rampeira, mete guampa em qualquer um. Essa mulher não serve para você, Eduardo. Largue dessa sem vergonha antes que aconteça o pior. Para com isso, mãe. Para de falar assim da mulher que eu amo. Ou então eu vou... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Bem ali, do lado da nossa casa, morava um pessoal. Era um terreno grande, tinha 4 casas construídas. A casa da frente pertencia ao seu Carlos e à mulher dele. As outras eram dos filhos. Cada filho tinha construído uma casa ali naquele terreno para morar com sua própria família. A gente conhecia todo mundo e se dava bem na medida do possível. Até que um sábado, cheguei em casa do trabalho e a minha mãe veio me contar. Pensa no escândalo do terreno do seu Carlos hoje, filho. Como é que é? Escândalo? Briga, briga, briga. Chamaram até a polícia. Nossa, mãe. O que houve? Olha, pelo que eu entendi, o marido da Sirlene pegou ela com outro. Foi mais uma briga que você não tem ideia. Pensei até que fosse, sei lá, aconteceu uma tragédia. Por isso que chamaram a polícia. Olha, eu fiquei surpreso. Sinceramente, não imaginava. Imagine. Uma briga a ponto de chamar a polícia, briga de família. Essa nossa vizinha, a Sirlene, era filha do seu Carlos. E pelo que a minha mãe me contou, o marido dela tinha sido levado no carro da polícia, na viatura, porque tinha tentado acertá-la com uma faca. Olha, eu fiquei de cara. Porque, sabe, imagine você chegando no serviço, de repente, aquele fuzuê todo e... A situação do cara não devia estar das melhores, porque, pensa bem, além de descobrir que estava sendo traído, flagrar a mulher com outro cara, ainda preso. Na verdade, depois eu soube que ele acabou sendo liberado logo em seguida. Mesmo assim, depois a Sirlene tocou o camarada de casa. Traído, preso e expulso da própria casa. Olha, eu fiquei até com pena do coitado. Eu estava com 27 anos, mas quando era mais novo, essa vizinha, a Sirlene, ela já tinha dado uma bandeira para mim, vamos dizer assim. Ela ainda não era casada com o Ricardo nessa época, mas os dois já namoravam. E mesmo assim, ela me deu o maior mole na época. Naturalmente que não aconteceu nada entre nós. Até porque eu não seria nem louco, né, de me meter com mulher comprometida. E ainda menos ali, do lado de casa. Uma coisa não dava para negar. Era uma mulher bonita. Chamava atenção. Tinha um corpo assim que, sabe, mesmo assim, na época, eu achei melhor não correr o risco e tratei de não dar muita confiança. Para resumir, depois daquela história que a minha mãe me contou, eu realmente não vi mais o Ricardo por ali. Pelo jeito, apesar de terem um casal de filhos, foi o fim do casamento dos dois. Bom, de qualquer maneira, não dei mais bola para aquela história, até porque não tinha nada a ver com a vida deles. Até que, tempos depois, eis que ela veio bater ali na minha porta para me pedir um favor. Eu até estranhei quando a vi ali na minha frente. Oi, Eduardo, tudo bom? Escuta, será que tem como você me fazer um favor? É que eu vendi uma máquina de lavar roupa para uma amiga minha
e precisava levá-la na casa dela. Fica aqui pertinho. Você me leva e eu pago a gasolina, tudo. De que jeito que eu ia me negar? Vizinha. Eu tinha uma caminhonete, assim, dessas pequenas, e volta e meia, algum vizinho vinha ali me pedir para fazer um frete. Já fazia uns 3 meses que a minha mãe tinha me contado aquela história. E repito, ela e o Ricardo realmente haviam se separado. Fazia muito tempo que eu não o via por ali. E não me perguntem por quê, mas acabei entrando no assunto. Fiz de conta que a mãe não tinha me contado nada e perguntei por onde andava o Ricardo, já que fazia tempo que ela me olhou assim meio desconfiada. Ué, você não ficou sabendo? Eu toquei o Ricardo de casa. Ele chegou a pegar uma faca para me matar. Olha, ela acabou me contando outra história, bem diferente daquela que eu tinha ouvido. Em nenhum momento, por exemplo, ela mencionou que o Ricardo tinha pego com outro. E é claro, eu também não fiz nenhum comentário. Deixamos a máquina lá na casa da amiga dela e na volta, assim que chegamos, ela quis me dar um dinheiro. Falou que era para gasolina, mas eu naturalmente não quis aceitar. Imagine, favor, né, para uma vizinha. Só que ele insistiu. Que isso? Pega para você tomar uma cerveja. Retruquei mais uma vez, assim, em tom de brincadeira. Tomar cerveja sozinho não tem graça. Só aceito se você tomar comigo. O semblante dessa mulher mudou na mesma hora. Cheguei a pensar comigo, que eu tinha que falar isso? Ela olhou assim para mim e deu um sorrisinho malicioso. Olha que eu aceito. Olha, foi num impulso que eu falei aquilo. Uma brincadeira. Só que não tive nem tempo para me arrepender, porque ela acabou aceitando na mesma hora. Era um sábado, quase 5 horas da tarde, e eu acabei acelerando e tocando até uma lanchonete que havia ali perto. Achei melhor ir a um lugar assim, um pouco mais afastado, embora não fosse longe, até para não correr o risco de alguém nos ver, né? A gente junto ali, gerar aquele tipo de conversa que não serve para ninguém. Chegamos, escolhemos uma mesa ali fora, pedi uma cerveja, 2 copos e fizemos até um brinde antes do primeiro gole. A Silene devia ter uns 30 e poucos anos, e repito, sempre foi uma mulher assim bem vistosa. Eu mesmo, quando era mais novo, se não tivesse tirado o corpo fora, já podia ter ficado com ela, porque ela tinha me dado abertura para isso. Mesmo na época, já namorando o Ricardo. E olha, se não fosse por esse detalhe, eu certamente teria saído com ela, porque vontade não faltava. Aliás, a certa altura, a gente ali conversando, ela acabou recordando desse fato. Sabe que eu não esqueço que você já me deu uma invertida? Me fiz de desentendido. Invertida? Eu? Capaz. Como assim? Vai dizer que você não se lembra. Fiz de tudo para chamar a tua atenção e você nem... mas aquela vez era diferente, né? Eu era muito novo. Nossa, era praticamente um menino. Meio bobinho, meio tímido. O que você está querendo dizer com isso, que agora você não é mais? Bom, acho que não preciso nem dizer que alguma coisa mudou a partir daquele momento. Ela me olhou assim de um jeito que não precisava nem de palavras. Lembro que eu tinha pedido mais uma garrafa de cerveja? Aí servi os nossos copos, mas em vez de ela pegar o copo dela, foi direto no meu. Tomou um gole, tudo isso sem tirar os olhos de mim, e aí falou: tomei no teu copo, agora vou descobrir todos os teus segredos. Você não tem medo? O fato é que, envolvidos naquele clima, naturalmente que a gente acabou se beijando. Eu tomei a iniciativa, até porque
Ela estava praticamente se oferecendo, pedindo, e eu não me fiz de rogado. Tomei iniciativa, porque também estava morrendo de vontade de beijar aquela boca. Até porque não deu para resistir. Vê-la ali diante de mim, com aquela boca linda, gostosa, e ainda praticamente me convidando, era muita tentação. Um beijo foi puxando o outro, até que dali a pouco a gente se aproximou, assim, um pouco mais. Ela beijava com tanta paixão que era praticamente impossível resistir. Olha que fim de tarde. Na verdade, acabamos indo noite adentro. Já eram quase 11 horas da noite quando a deixei ali na rua de casa. Achamos melhor não parar ali na frente para evitar falatório. Trocamos telefones e, naturalmente, ficamos de manter o contato. Ainda continuei ali com o carro estacionado, olhando para ela enquanto ela se afastava. Assim que cheguei em casa, minha mãe, que já estava até deitada... Olha, minha mãe é fogo, viu? A minha mãe, nada escapa dela, mas nada. Quando escutou o meu barulho chegando, levantou para falar comigo. Queria saber onde que eu estava até aquela hora. Ela sabia que eu tinha saído para fazer aquele favor para Silene. Por isso, já fui dizendo, você não estava com aquela mulher até agora, estava? Olha, Eduardo, vai se meter em confusão, meu filho. Esquentei um prato de comida. Procurei até não dar muita conversa para minha mãe, porque, imagine, ela ia ficar até a madrugada no meu ouvido. Depois fui escovar os dentes, fui pro quarto, até que dali a pouco ela mandou mensagem, a Silene. E ficamos até não sei que hora da noite conversando. Madrugada, né? Sabe, parecia até que o cheiro dessa mulher tinha ficado impregnado em mim. Adormeci pensando em tudo o que tinha acontecido. O fato é que não ficamos apenas naquele primeiro encontro. Passamos a trocar mensagens direto, até que combinamos de nos ver mais uma vez. E tudo foi ainda mais intenso do que da primeira. Não tínhamos conversado sobre mantermos segredo sobre o nosso envolvimento. Até porque nem deu tempo aquele dia. Então, depois de algumas semanas, ela acabou comentando ali com os parentes que a gente estava junto. Quer dizer, ela falou que não foi bem ela, né, que contou, que não sei quem tinha nos visto juntos, aí contado para a mãe dela, e ela apenas confirmou que a gente estava de rolo. E é claro, né? Tudo acabou chegando ao conhecimento da minha mãe também. Imagine se não. Não que eu devesse alguma satisfação para minha mãe. Até porque, convenhamos, né? Já não era mais um menino. Já estava com 27 anos. Mesmo assim, por respeito, e até porque sabia que ela ia implicar, preferia que ela não soubesse. Pelo menos durante algum tempo. Aliás, eu não queria nem que o pessoal da Silene ficasse sabendo. E acho que não preciso contar para ninguém que ela desfiou o rosário para cima de mim. Quis saber se era verdade, e o que tinham vindo falar para ela. E antes mesmo que eu confirmasse ou desmentisse, falou um monte. Olha, eu não acredito que você foi se meter com essa mulher. Eduardo, onde que você está com a cabeça, filho? Você já esqueceu o que ela fez com o coitado do marido? Essa mulher não serve para você. Se afaste dela enquanto é tempo. O pior é que a minha mãe não falou isso só para mim. Até com a Silene. Ela acabou batendo boca depois. Com ela e com a mãe dela. Sabe, não gostei porque me senti sendo tratado como se eu fosse um menininho, um indefeso. Que apanha dos amiguinhos da escola e o pai ou a mãe precisa ir lá defender. Olha, fiquei até meio envergonhado, porque, puxa vida, 27 anos.
Depois conversei com a Silene por telefone, pedi desculpas a ela e falei que ela não desse muita bola para as coisas que a minha mãe tinha falado. O fato é que, apesar de tudo, continuamos nos vendo. E agora que o nosso romance tinha caído na boca dos vizinhos, em vez de marcarmos de nos encontrar em outro lugar, já saíamos juntos dali mesmo, da frente de casa. Aliás, teve gente que pensou que era eu o cara que estava com ela quando o ex-marido deu aquele flagra. Só que não era, tinha nada a ver. Pensaram que a gente já estivesse de caso há muito mais tempo. Nunca conversamos sobre relacionamento sério. A gente só foi ficando. Final de semana, por exemplo, estávamos sempre juntos. Minha mãe nunca aceitou. Vivia de bico comigo por causa disso. Sempre que eu me arrumava para sair, ela já me olhava atravessado. Já está indo se encontrar com aquela mulher? Só espero que ela não faça com você o mesmo que fez com o marido, viu? Olha, quando me envolvi com a Silene, eu nunca imaginei que a nossa história fosse durar tanto. Não estávamos apaixonados um pelo outro. Era só atração mesmo. Mas sabe, à medida que o tempo foi passando, sei lá, o relacionamento foi vingando. Pelo menos na minha parte. Toda a família dela aceitava numa boa o nosso romance. Tanto que, às vezes, eu até dormia ali, na casa dela. Era só mesmo a minha mãe que implicava, que não aceitava. Eu até procurava entender. Era preocupação de mãe. Ela não queria que eu me desiludisse, sofresse, fosse enganado, como tinha acontecido com o ex-marido da Silene, de modo que, aliás, depois que o meu sentimento por ela foi mudando, um dia tivemos uma conversa bem séria. Falei que sabia de tudo o que tinha acontecido no passado. Que o Ricardo a tinha pego no maior flagra com outro homem. Porque até aquele momento, a gente nunca tinha falado disso. No começo, ela me contou outra história. Não mencionou esse flagra do marido. E eu também não entrei no assunto. Só que agora, era uma situação diferente. Então eu falei que sabia de tudo e ainda acrescentei. Veja bem, Silene. Se um dia você fizer isso comigo, não vou deixar barato não, viu? Eu passo fogo em você e no infeliz que estiver contigo. Eu acho que ela pensou que eu estava brincando. Tanto que riu. Ai, que medo, Eduardo. E onde que você vai arranjar um revólver? Ela riu. Mas eu continuei olhando para ela bem sério. E ela, naturalmente, deve ter entendido o recado. Aí desfez aquele sorriso na mesma hora. Até o ex-marido dela soube que a gente estava junto. Ele aparecia ali, de vez em quando, para buscar os filhos, para passar o dia com ele. E numa dessas vezes, viu a gente junto. Repito, ele já sabia. Até porque esse tipo de notícia corre, né? Mas ainda não tinha nos visto juntos. E quando viu, fechou a cara. Ficou me encarando, inclusive. Mas não disse um A. Perto de completarmos um ano juntos, a Silene me convidou para ir morar com ela, ali, na sua casa. Detalhe, suas crianças nem ficavam ali na casa. Depois que ela se separou do Ricardo, elas passaram praticamente a morar com os avós, na casa da frente. Ou seja, mais do que simplesmente me convidar para a gente morar junto, ela ainda falou aquilo. Aliás, Eduardo, o que você acha da gente ter um filho? Eu queria muito ser mãe de um filho teu. Filho? Ah, Silene, não sei. Não parei para pensar nesse assunto ainda. Sei lá, não sei. Não mesmo? Mas, e se eu chegasse para você assim, de surpresa, e te desse a notícia? Dissesse que eu estou grávida? Como que você ia reagir? Eu dei de ombros. Disse que não sabia.
E repeti que ainda não tinha parado para pensar no assunto. E foi então que, para minha surpresa, ela sorriu e... Então é melhor parar para pensar, viu? Porque eu estou esperando um filho teu. Olha, eu custei a acreditar. Juro que pensei que ela estivesse brincando. Só que aí, ela foi lá e me trouxe o exame que tinha feito. De modo que essa gravidez, da qual agora eu já não duvidava mais, porque estava ali, naquele papel, na minha frente, acabou antecipando qualquer plano que pudéssemos ter. Depois do susto, eu naturalmente fiquei feliz e concordei em mudar ali para a casa dela. Todo mundo ficou feliz, quer dizer. Ainda senti uma resistência por parte da minha mãe em aceitar a Silene. Um dia, inclusive, ela chegou a dizer: será que esse filho é mesmo teu, Eduardo? Ô mãe, para de implicar com a Silene. Que coisa! Será que a senhora nunca vai aceitar? No dia em que me mudei para a casa dela, a gente fez um almoço para comemorar. Só que a minha mãe não quis participar. Torceu o nariz, enquanto a família da Silene estava em peso. E olha, eu cheguei a pensar que ela realmente nunca fosse aceitar o fato de que a gente estava junto. Só que depois, aos poucos, sei lá, ela foi amolecendo. Quem sabe o fato de saber que seria a avó do primeiro netinho tenha começado a abrir o coração da velha. Na verdade, depois, descobrimos que a Silene estava grávida de uma menina. Aos poucos, a minha mãe começou a se aproximar, a permitir também a aproximação da Silene, da família dela, e eu fiquei feliz, claro que fiquei. Não queria ver a minha mãe e a minha mulher de cara virada, uma com a outra. Ainda menos agora, né? Que a minha filha estava para chegar. No entanto, eu acho que foi só com o nascimento da nossa menina que a minha mãe realmente deixou de lado aquela implicância boba. Lembro dela segurando a netinha pela primeira vez, toda orgulhosa, toda sorridente. Olha, eu fiquei tão feliz. É para se ver que não se pode julgar uma pessoa por um comportamento que ela teve no passado. Tudo bem. Eu sei que ela traiu o marido, até porque ela nunca negou isso. Quando tivemos aquela conversa, sabe, séria, ela não disse uma contra. Admitiu que tinha mesmo traído o marido e tudo mais e... Sabe, naturalmente que a gente sempre fica assim, meio ressabiado num caso desses, mas com o tempo eu fui percebendo que, sei lá, foi um erro cometido no passado. Ela errou feio. Eu mesmo, não nego, que fiquei com o pé atrás quando eu percebi que o nosso relacionamento tinha ficado mais sério. Minha mãe me falando ali no ouvido o tempo todo: cuidado, filho, cuidado, que de repente ela faz com você o mesmo que fez com aquele coitado. Fiquei com medo de ela fazer a mesma coisa comigo. Até de tanto a minha mãe falar aquilo, sabe? Parecia uma praga que ela estava rogando. E quem é que não tem medo de ser traído? Principalmente quando a outra pessoa já pisou na bola uma vez. Não tinha sido comigo. Mesmo assim, claro que fiquei preocupado. Só que a cada dia, ela foi me provando com o seu comportamento que eu podia confiar nela de novo. Ou pela primeira vez, né? Já que, repito, se ela pisou na bola algum dia, não foi comigo. Foi com o ex-marido. E que bom, né, que a minha mãe percebeu que não precisava também ficar de bico. Abriu a guarda para as duas se aproximarem. E no fim, graças a Deus, acabou dando tudo certo. E tenho certeza de que foi o nascimento da minha filha, da nossa filha, que abriu as portas para que as duas se reconciliassem de vez. Era tudo o que eu mais queria nessa vida. Ver as 3 mulheres da minha vida juntas. Minha mãe, minha esposa e minha adorada filha. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca
Olha, o pai dela tinha ódio de mim. Nem ela sabia o motivo. Devia ser por conta da suspeita de que eu usava drogas, ou por eu não ter trabalho fixo e viver para baixo e para cima com aquela turma. Mas eu estava me sentindo tão mal com aquele nosso afastamento, que cheguei ao cômodo de sugerir que ela fugisse comigo. A gente podia passar uns tempos na casa do meu irmão lá em Curitiba. O que você acha? Ô Flávia, não estou mais aguentando ficar longe de você. Você ficou louco? O pai vai atrás de nós na mesma hora e me traz de volta. Osni, esquece essa ideia de fugir. Tá mais do que na cara que não daria certo. Você quer saber? Esquece. Eu vou tentar fazer o mesmo em relação a você. Olha, eu senti uma pontada no peito quando ela falou aquilo. Não acredito que você está dizendo isso, Flávia. Você está falando isso de coração? É isso mesmo que você quer? Eu a conhecia desde que era só uma criança. A via passando na rua, ali na frente de casa, às vezes acompanhada da mãe, outras vezes da irmã. Mas nunca imaginei que entre nós, algum dia, haveria uma história. O tempo, no entanto, foi passando devagar, ela foi crescendo e o inesperado acabou acontecendo. A gente acabou se envolvendo. Quando começamos a conversar, ela já tinha completado 16 anos. Eu era mais velho, já estava com 24. E nessa época, morávamos em reserva, no interior. Mas meu irmão já morava aqui em Curitiba. Isso já fazia uns 5 anos que ele estava aqui. Casou e veio para cá tentar a sorte. Eu, inclusive, já tinha passado um tempo aqui na casa dele. Arrumei até um emprego, mas acabei não me acostumando e voltei lá para a reserva. E foi bem nessa época, logo depois que eu voltei, que eu e a Flávia começamos a nos aproximar. Lembro que eu estava cortando mato ali na frente de casa, quando ela passou com uma amiga. Eu cheguei a parar o serviço só para vê-la passar. Repito, nessa época, ela já estava com 16 anos, já não era mais aquela menininha que eu via passar ali na frente de casa com a mãe. Estava tão linda, tão graciosa, tão delicada. Lembro que a gente ficou se olhando assim, fixamente, quando ela passou. E lá adiante, ela ainda se virou assim para trás e trocamos mais um olhar. Ela até cochichou alguma coisa com a amiga. Engraçado, porque eu já a conhecia da vida toda, desde criancinha. E é como eu já disse, nunca imaginei que um dia pudesse, sei lá, acontecer alguma coisa entre a gente, sentir alguma coisa por ela. O fato é que desde esse dia, sempre que nos víamos, a gente ficava se paquerando. Até que um dia criei coragem e puxei conversa com ela. Até esse momento, eu nem sabia que seu nome era Flávia. Nos meus pensamentos, eu só a chamava de princesa. A gente foi se aproximando cada vez mais, ganhando mais intimidade, até que tempos depois, trocamos finalmente o nosso primeiro beijo. Nos encontramos ali onde a turma costumava se reunir. E depois de algum tempo de conversa, acabou acontecendo o nosso primeiro beijo. E o fato é que a partir desse dia, passamos a nos ver praticamente todos os dias. Era assim uma espécie de namoro, só que escondido. Porque ela tinha medo dos pais não gostarem, se ficassem sabendo. Nessa época, eu andava com uma turminha, sabe, uma turminha assim, digamos, meio pesada. Alguns, inclusive, usavam drogas. Não era todo mundo. Eu, por exemplo, nunca tinha usado. Fumava meu cigarro, tudo bem, tomava a minha cerveja, mas era só isso. Nunca fiz uso de droga nenhuma que não fosse cerveja e cigarro. Mas alguns vizinhos ali da rua deviam pensar que pelo fato de eu andar com aquela rapaziada, também devia ser usuário. Mas não era, juro que não. E justamente os pais da Flávia também pensavam assim.
ela mesma me falou. Sabe, quando o nosso relacionamento começou a ficar assim, mais sério, quando me dei conta de que estava gostando dela de verdade, comentei com ela que estava pensando em ir à sua casa e conversar com o seu pai e a sua mãe para a gente poder namorar às claras, sem precisar ficar se escondendo, mas ela não achou uma boa ideia. A mãe não vai deixar, Osni. Ela pensa que você usa droga. Sério? Mas por que isso? Como por quê? Você não anda com o Marcão? Para minha mãe, todo mundo que anda com o Marcão usa droga. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Osni Flávia em mais uma edição de A Força do Amor.